Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, bom dia a todos. Que possamos fazer uma boa reflexão sobre a mobilização pela promoção de saúde e qualidade de vida. E eu penso que nós nunca tivemos que falar e pensar e agir tanto sobre a nossa saúde e qualidade de vida. E primeiro a gente precisa lembrar também, e olha que coincidência, né? Hoje é o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, e ontem, 6 de abril, a data que comemora a mobilização. Primeiro, nós temos que entender o que é mobilizar. Porque eu tenho percebido alguns movimentos que não tem uma pauta definida, que não tem um conteúdo técnico, né? E quando eu falo conteúdo técnico, eu estou colocando nós profissionais da saúde e trabalhadores da saúde. Porque às vezes nós começamos movimentos que não foi formatado, não foi formalizado. E aí, quando nós não conseguimos obter os resultados sonhados, né? Nós desistimos porque não deu certo ou, como consequência, nós responsabilizamos, né? Para não dizer culpabilizamos, os dirigentes, nossas chefias, os nossos governantes. E tem coisas que elas são responsabilidades nossas. Então, como nós estamos falando da promoção da saúde e qualidade de vida, é claro que nós vamos falar sobre diretrizes, sobre políticas, sobre organização do trabalho, organização dos movimentos de cidadania. Só que, para além disso, nós precisamos promover e repensar as nossas buscas pela promoção da saúde interna individual, pela qualidade de vida interna individual. Porque se nós começarmos a pensar sobre isso, provavelmente nós teremos uma facilidade para chegar no coletivo. A questão é que quando eu vou para o coletivo, a maioria chegam armadas, com as suas defesas, com as suas justificativas, e não elaboram, não planejam, não veem a essência daquela situação. Então, quando nós não estamos bem, provavelmente tudo que nós vamos fazer, o resultado, se ele for bom, foi um sacrifício hercúleo, foi quase que sacrificar a vida. E quando ele não tem um bom resultado, nós temos que repensar o nosso caminho, voltar nos passos e ver onde foi que houve um planejamento que não foi concretizado, se o planejamento estava correto, porque não basta que eu faça planejamento. Não basta eu iniciar o mês de janeiro e dizer: esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou mudar a minha alimentação, esse ano eu vou reduzir os gastos com supérfluos, esse ano. Então, nós vamos fazendo um checklist
sem parar para pensar se realmente, dentre essa lista que nós estabelecemos, por que nós não elegemos um ou dois e focamos nesse um ou dois processos, né, nessa nossa expectativa de dar conta de caminhar. Dia desses, né, nós trabalhamos com metas, né, nas salas virtuais que nós fazemos rodas de conversa. E a primeira frase, né, de impacto é: veja a meta que você está estabelecendo para você. Porque ao longo dos anos nós fomos aprendendo que quanto mais coisas eu elencar para eu fazer, mais importante eu serei, mais forte eu serei, mais sucesso eu terei. E aí a minha qualidade de vida começa a perder o que é bom. Eu passo a não ter mais uma qualidade de vida palpável. E aí eu coloco a qualidade de vida em bens concretos, reais, que custam muitos reais, inclusive, para que eu me veja como tendo qualidade de vida. Nada contra aquisições materiais. Se eu tenho condições financeiras, ok. Se eu consigo estabelecer isso numa boa, tranquilo. Mas antes disso, eu preciso saber como está a minha qualidade de vida enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto alma, enquanto alguém que precisa estar bem. Porque se eu não tenho esse reconhecimento em mim, é bem possível, com uma chance de quase 100%, de que a minha mobilização pela promoção à saúde coletiva, ela vai ficar a desejar. Porque se eu não estou bem, a possibilidade de eu fazer algo bom existe, mas com sacrifício muito grande, onde eu vejo aquilo como obrigação, onde eu não me vejo participante, eu não me vejo sujeito daquela ação. Então a gente precisa pensar o que é mobilização, como é que eu estou me mobilizando para comigo. Ontem, enquanto eu preparava alguns estudos, né, além desse, algumas falas, algumas orientações, eu me distanciei do WhatsApp exatamente por 2 horas. Porque sem o foco naquilo que nós estabelecemos e planejamos, a gente não consegue. E não tem atualmente algo para nos tirar o foco mais do que o WhatsApp. E cada dia mais aparece muito mais canais e muito mais nós queremos seguir para saber o que está acontecendo, como se souber o que está acontecendo naquele exato momento, vai me fazer uma pessoa qualitativa de informações, sim. Mas o que eu faço com elas? Isso é promoção à saúde. Então, o que eu quero trazer aqui é que promoção à saúde não é só, e tão só, eu ter todos os meus insumos dentro das unidades de saúde, pelo qual a gente está passando uma falta, uma ausência, uma dificuldade em executar os trabalhos para quem está dentro das unidades de assistência. Não é só eu ter a minha data base em dia, isso é importante? Tranquilo, lógico que é. Eu costumo dizer que eu falo assim, gente, eu trabalho na mesma secretaria que vocês, tá? Não pense que eu estou fora, não. Mas tem coisas que a gente precisa olhar para nós e descobrir que não é só os fatores externos. Eles vão interferir na minha qualidade de vida, na minha autopercepção, na promoção à saúde que eu estou me reservando? Vão mesmo. Mas eu não posso deixar que só eles mandem na minha vida. Só eles determinam o que eu tenho que fazer. E, de novo, eu trago a questão do autoconhecimento. Então, meus queridos e queridas, se nós não nos conhecermos, tudo que nós fizermos daqui para fora vai ter um resultado, mas não tão bom quanto eu me conhecer. Então, a gente
Nós criamos antecipações, nós entramos num processo de ansiedade, eu diria até alucinógena, por alguma coisa que vai acontecer ou talvez nem aconteça. Isso é a qualidade de vida que eu estou deixando de cultivar. Então, veja bem, o secretário agenda uma reunião. Tem gente que começa a perder o sono desde quinta-feira. Isso se ele marcou com antecedência, porque às vezes chega hoje e fala assim, hoje ao meio-dia eu tenho uma reunião com vocês. E aí, nós estamos trabalhando com promoção à saúde. Para quem? Só para o nosso usuário? De jeito nenhum. A promoção à saúde começa em nós. A qualidade de vida que eu vou para os grupos falar e expor, eu estou realizando ela em mim? Porque as enfermeiras fazem isso, os odontólogos fazem isso, os ACS também fazem isso. Eu estou fazendo aquilo que eu digo para as pessoas fazerem? Porque senão a gente volta lá naquela frase antiga, né, dos nossos antepassados. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É meio contraditório. Porque tudo que eu faço, eu sou exemplo para alguém. Alguém está me vendo fazer. Alguém se espelha nas minhas ações, nos meus atos. E aí, a gente precisa parar um dia mundialmente para a gente falar e pensar na saúde. A gente precisa falar na saúde no dia 7, no dia 8, no dia 10, de todos os meses. Mas o que está acontecendo? Nós estamos colocando tantas coisas dentro do nosso dia de apenas 24 horas. Teve uma semana dessas que uma colega de trabalho falou assim, parece que tem 15 dias dentro dessa semana. Então eu comecei a rever as agendas, porque senão a gente não vai dar conta, a gente vai adoecer. E nós falamos de saúde do trabalhador. Então a gente precisa sempre olhar para as nossas agendas, para os nossos fazeres, para saber se nós estamos fazendo saúde para alguém. E esse primeiro alguém sou eu. Então eu preciso ter um tempo na minha semana que eu faça uma atividade física, que eu faça algo diferente da minha rotina de trabalho. Dia desses eu vi, né, a importância do trabalho manual. E nós estamos ensinando para nossas crianças que o único trabalho manual que a gente tem é teclar no celular. E diga de passagem, com apenas 2 dedos. Então nós não estamos realmente promovendo a saúde que a gente deveria estar fazendo. Promoção à saúde não é só campanha de vacinação. Não é só campanha contra o câncer. Não é lembrar do calendário que o Ministério da Saúde instituiu para cada mês nós estamos falando, focarmos em 2 ou 3 assuntos de saúde que já está avançada. Ou seja, a doença já está avançada. Recentemente, eu tenho uma amiga que uma irmã dela foi fazer exames de rotina porque ela queria fazer uma plástica. A plástica foi suspensa imediatamente, porque nessa rotina descobriu-se um câncer. Então, muitas vezes, nós vamos deixando para depois algumas coisas que algo nos faz parar. E nós, trabalhadores da saúde, estamos parando com muita frequência. Muita. Porque nós vamos prolongando o nosso tempo de apenas 8 horas de trabalho, nós prolongamos elas em 60 horas semanais. E quando nós damos conta do mal que está nos acometendo silenciosamente, muitos já estão ultrapassados.
Então, qualidade de vida é olhar para mim, olhar para o tempo que eu estou me dedicando, que tempo que eu estou parando para não fazer nada, nada mesmo, sentar e olhar para o espaço, de pensar como essa vida se sustenta no espaço, como é que nós estamos no planeta. Sabe aquela coisa de meditação mesmo? Nem precisa fechar os olhos, nem precisa de um silêncio total, mas parar e pensar o que é que eu estou fazendo de diferente para que na segunda-feira eu chego no meu trabalho com vontade de trabalhar mesmo, apesar das dificuldades. Então a gente precisa receber uma mensagem do chefe no final de semana, agendando uma reunião, e ok. Eu não preciso fazer um levante odioso, porque esse chefe mandou uma mensagem no final de semana marcando uma reunião. É desrespeitoso? É. Mas aí a gente achar que é um assédio moral também é um pouco demais. Ok, eu agendo a reunião, deixo o celular e vou fazer outra coisa. Mas a maioria de nós fala assim, meu Deus, o que será a pauta? O que será que ele vai fazer? O que ele vai falar? Nesse momento, a minha qualidade de vida do final de semana acabou. Mas será que o outro tem esse poder todo? Ou eu não estou em dia com o meu fazer, que eu preciso entrar em pânico, começar a perder o sono, desistir do que eu estava fazendo no meu final de semana, para pensar o que pode acontecer na reunião. Então, percebem que são coisas que nós damos uma proporção grandiosa, quando na verdade não precisaria. E aí a nossa qualidade, a nossa promoção de saúde, para nós, começa a ficar difícil. E durante as pesquisas, eu encontrei esse artigo da OMS, que é muito interessante, né? Dá para a gente repensar uma série de coisas sobre a nossa saúde e sobre a nossa qualidade de vida. Olha o que diz no principal parágrafo, né? A Organização Mundial de Saúde, em um artigo publicado em 95, definiu qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua inserção na vida. Vamos parar só nesse pedaço dessa oração, dessa frase. O que é qualidade de vida mesmo? A percepção que eu tenho de mim mesma dentro da vida. Não falou da casa que eu moro, se é bonita, se é grande, se é pequena, se é feia. Se eu moro longe, se eu moro perto. Se eu tenho o carro do ano, se eu não tenho. Se eu troquei de carro, se eu viajei 2 vezes no ano. A minha alimentação, se eu me alimento em lugar mais caro, mais barato, se eu faço... Não disse nada disso. Disse a percepção que o indivíduo tem da sua participação na vida. Como é que eu estou participando na vida? Ok, eu sou uma enfermeira, trato bem as pessoas, faço tantos copos na semana, visito tantas famílias. Ok, perfeito. Esse é o seu trabalho profissional. E você recebe por ele. Além disso, além do recebimento, com que sentimento você faz isso? Como é que você chega no final do dia? E qual a sua contribuição para o mundo fazendo essas tarefas? É essa inserção que nós perdemos a conexão. Dentro dessa inserção é a percepção que eu tenho no contexto da cultura
e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Gente, eu achei isso tão perfeito, eu ainda não tinha chegado, né? Eu já falei várias vezes sobre o Dia Mundial da Saúde e nunca tinha lido esse artigo. Então, olha só o quanto de variáveis, variantes que eu preciso perceber para que a minha qualidade de vida esteja a contento. Quais são os meus objetivos? Que expectativas eu tenho com relação aos meus objetivos? Eu posso alcançá-los? Talvez. Em não alcançando, quais são as minhas preocupações? Porque às vezes eu estabeleço um objetivo e me preocupo tanto se eu vou alcançá-lo ou não, que eu começo a adoecer. E eu nem estabeleci um plano para alcançar aquele objetivo. Então eu me perco no caminho, eu me perco nas expectativas pelas preocupações que eu criei. Então nós vamos colocando tanta coisa dentro do nosso cérebro, dentro do nosso coração, dentro das nossas emoções, dentro do nosso jeito de viver, que a gente perde muitas coisas que não precisariam ser perdidas. Uma delas, a qualidade de vida. Porque olha só, dependendo do modo como me relaciono na minha cultura, nos meus sistemas de valores, eu posso até adoecer. Pode fazer parte da minha vida, pode fazer parte do meu físico. Mas a forma como eu vou lidar com isso, com esse agravo, pode minimizar as minhas dores, as minhas angústias. Eu posso lidar de uma forma diferente com isso. Quantas pessoas nós conhecemos que nos serve de exemplo pela forma como eles lidam com os seus dissabores, que para nós seriam assim terrivelmente desastrador, desgastante, trágico. Para algumas pessoas, eles passam por esses momentos de uma forma plena. Porque, mesmo estabelecendo os seus objetivos, alguns não foram alcançados. O que resta nessa condição? Eu parar e pensar o que eu ainda posso ter. Que expectativas que eu ainda tenho, apesar desse agravo? Apesar de eu ter perdido um dinheiro, né? Eu já atendi uma pessoa que ela perdeu uma quantia, né, em dinheiro e daí então ela entrou num processo de angústia tamanha que ela já estava em depressão. Que aí ela não conseguia vislumbrar a possibilidade de continuar trabalhando, de refazer o caminho de aquisição de bens materiais. É claro que tudo isso é um choque muito grande. Não estou dizendo, né, que as pessoas não podem passar por essas situações e sofrerem. Claro, elas vão sofrer. Eu sofreria, lógico. Só que a forma como nós passamos por essas questões é que nós estamos promovendo a nossa saúde para manter equilibrada ou para ela piorar, adoecendo. Então percebam que em tudo nós podemos fazer promoção à saúde. Olha só os casos que chegam nas unidades de saúde, né? Hipertensão, obesidade, alcoolismo, drogas. A qualidade de vida dessas pessoas deixou de existir em função de uma promoção à saúde que não teve lá atrás. E que não é só nós
que vamos ter essa condição, enquanto profissionais de saúde, de dirimir, de diminuir esse impacto. Porque ele não promoveu a saúde dele. Ah, professora, mas aí tem as políticas, tem os marketing, tem os esclarecimentos, né? Sim, nós temos isso. São investidos alguns milhões em propagandas, em alertas, mas cada um não tem um momento de vida que ele elabora e vivencia do jeito que lhe é possível. Olha lá a inserção na vida. Então, dependendo do estado emocional da pessoa, ela vai beber, ela vai ingerir droga, ela vai comer descompassadamente. Faltou promoção à saúde pelos veículos? Não. Mas faltou para essa pessoa um despertamento que ainda ela não tem. De novo, a inserção na vida. E muitas vezes essas mesmas pessoas vão chegar lá no posto de saúde, nos ambulatórios e vão reclamar do sistema único de saúde, vai reclamar da sua equipe, vai reclamar do postinho que não atende direito, das pessoas que estão sem educação, e aí vai desencadeando algumas características ambientais como desarmonia, uma tensão entre trabalhador e os usuários, entre a direção de alto, né, na hierarquia mais alta com quem está lá na ponta, e aí vai interferir nas nossas qualidades, na nossa qualidade de vida. Porque a gente começa a ficar com muita raiva, muito estressado, muito nervoso, muito ansioso, muito angustiado. E chega um ponto que a gente não para ver o que é que está acontecendo e o que eu posso fazer. Além, claro, da nossa qualidade de vida familiar, de cidadão. Então, nós precisamos perceber que padrões nós estamos repetindo. Qual o padrão da minha vida? Achar que tudo que está acontecendo comigo vai resolver numa atitude externa à minha? Às vezes pode auxiliar, mas não vai resolver. Porque eu preciso perceber até o que o outro está fazendo. Porque dependendo do que o outro está fazendo, se não for do jeito que eu quero, também não me auxilia. Porque eu estou fechada para perceber a contribuição do outro. E esse outro eu estou falando de família, de colega de trabalho, dos próprios governantes, das nossas diretrizes e políticas. Ah, então tá tudo muito bom para mim? Não. Mas eu preciso encontrar algo bom no meio do que está ruim. Porque senão eu não consigo perceber essa definição da própria Organização Mundial de Saúde, que a promoção da saúde, ela não é só ausência de doença. Até porque hoje nós temos alguns males que ainda não foram catalogados como doença. Transtorno, por exemplo. Transtorno não é considerado uma doença. E aí, o que eu faço com o transtorno do espectro autista, com os TDAH? E por aí nós vamos encontrando pessoas. O que nós podemos fazer enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas que temos um esclarecimento, porque temos informações diferenciadas e muito é cobrado de nós por isso. Até porque tem pessoas que não atualizam o seu conhecimento. Muitas coisas mudaram na definição, na promoção e no conduzir das doenças.
Então, preciso entender disso tudo, porque se eu continuar falando de qualidade de vida, o que se falava há 40 anos passados, eu vou estar um pouquinho fora da inserção na vida. E um lembrete muito importante: todos nós vamos estar inseridos na vida, queiramos ou não. Até o quadro de depressão mais grave, a depressão maior, essa pessoa, esse ser humano está inserido na vida do modo dele. Então, quando a gente fala em acesso básico à saúde, nós estamos falando do primário, do início. Mas eu preciso aprender também a ensinar para essas pessoas que buscam as condições básicas de sobrevivência, de não adoecimento, ou de pelo menos estar no adoecimento de uma forma menos sofrida, a condição que ele tem em si mesmo de promover a sua saúde. Porque se um diabético, ele não tem a menor preocupação em manter uma dieta adequada, somos nós que vamos fazer promoção à saúde dele. Nós vamos continuar fazendo a nossa promoção com os grupos de hiperdia, com os grupos de palestras, com os grupos de caminhada. Nós vamos continuar fazendo a nossa promoção, mas ele precisa fazer a dele. Do mesmo jeito que nós, trabalhadores, precisamos fazer a nossa promoção à saúde. Mesmo que as condições aqui fora estejam difíceis. Daí a importância de nós nos organizarmos para que tenha uma diminuição, ou pelo menos encontre-se um equilíbrio entre o fazer e apresentar uma qualidade com as condições que nós temos. Isso é fundamental para a gente viver melhor, tanto no trabalho e como pessoa. Então, a abordagem técnica focada, ela é fundamental, é necessária. Até porque numa fala de grupo de hiperdia, nós vamos falar sobre medicação, medida, peso, né, o número de consultas que não pode faltar, que precisa fazer os exames. Isso é focado, isso é técnico. Mas, além disso, o que eu posso fazer? Eu posso promover algumas rodas de conversa para as pessoas. Eu posso perceber que aquela pessoa que vai para a consulta mensal, ela vai como se fosse um robô. Ela faz os exames, toma o remédio, volta para casa. O que dá para eu ensinar para essa pessoa? Ou pelo menos conversar com ela, ouvi-la, para saber o que está acontecendo. A questão é, nós vivemos tão apreensivos e apressados e pressionados pela quantidade de números que a gente esqueceu a qualidade do atendimento. E aí nós precisamos nos posicionar e dizer, olha, com esse número de atendimentos eu não tenho qualidade para atender as pessoas, vai ser só número. Mas nós também não estamos prontos para falar isso. Porque quando nós falamos isso, nós já falamos brigando, nós já falamos estressados, nós já falamos irados. É isso que eu chamei de planejamento lá atrás. Eu estou participando das pré-conferências distritais aqui em Goiânia, da saúde do trabalhador. Então, a gente vê algumas participações muito briguentas e estressadas e pouca habilidade para se falar do que realmente precisa. Eu não vou nisso mais não porque não resolve. Mas nós não podemos desistir. Quanto tempo levou-se para pensar e haver uma reforma psiquiátrica?
E se a gente não prestar atenção, ela vai voltar ao que era antes. Então a gente precisa entender e atualizar os nossos conhecimentos e informações técnicas para que a gente faça uma promoção à saúde, sabendo para quem pedir, para quem mobilizar, para ir atrás de quem, fazer valer o que tem que ser feito. Então a gente precisa lembrar que o nosso bem-estar físico, mental, social e espiritual precisa caminhar próximos uns dos outros. Haverão dias que um ou outro está em desequilíbrio? Sim, com certeza. Porque às vezes eu posso estar com o meu bem-estar físico, material, muito bem. Mas o meu bem-estar físico, meu corpo, mente, não está em equilíbrio. Então, quando se trata de bem-estar, de qualidade de vida, vamos lembrar que os bens materiais, eles auxiliam, mas eles não determinam o meu bem-estar emocional e social. Tem até um meme, né? A bateria social acabou. Ou tá só com um tracinho. Isso parece brincadeira, mas isso é muito sério. Porque a minha bateria social, ela não pode zerar. Porque por mais que eu goste de ficar só na minha casa, quando eu saio para a rua, quando eu saio para o trabalho, quando eu vou para o supermercado, eu estou convivendo com pessoas. Então eu não posso ter só um tracinho de bateria. Eu preciso recarregar. E cada um vai achar a sua forma, vai encontrar o seu jeito de recarregar essa bateria social. Lendo bons livros, praticando atividades físicas, fazendo algo manual que lhe agrade. Se é viajar, que viaje. Mas eu conheço várias pessoas que ficam 15 dias na praia e voltam com atestado médico, afastamento médico. Então comece a pensar aí o que você está chamando de bem-estar social e mental. Olhe para você. Porque eu estar em contato com o mar, com a areia, com as ondas, com aquele sol todo, eu preciso entender que bem-estar ele está me proporcionando. Porque se é só uma ida lá para postar nas redes sociais que eu fui lá, cabe uma reavaliação, uma autopercepção mais aprofundada. Talvez até de uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um terapeuta holístico, não sei, naquilo que você acredita que está certo. Então, o equilíbrio entre esses fatores, eles precisam proporcionar algo de bom para mim. Afinal de contas, eu paguei um pacote de viagem, eu me desloquei, eu corri risco de acidente, porque tudo isso está nas entrelinhas quando eu me desloco. E eu volto não estando bem? Que realização pessoal foi essa? Não, eu vou me economizar tanto durante tantos meses porque eu quero fazer uma viagem para Fernando de Noronha. E volto ruim e volto sem. Então tem alguma coisa aí meio desconectada da realização pessoal. Que a gente vai voltar de férias ou de um descanso e os desafios vão bater de frente conosco e vai nos tirar o equilíbrio, isso é certo. Mas eu preciso perceber que mesmo tendo essas condições externas, eu consiga manter a minha realização pessoal equilibrada.
Então, quando tem algo na minha tarefa que eu faço porque ela está descrita na minha descrição de atividades, mas eu tenho uma dificuldade imensa de me ver naquela tarefa, eu tenho que eleger uma outra que seja muito boa. E eu faço isso. Tem coisas dentro do SESMIT que eu não gosto de fazer, mas está descrito que eu preciso fazer. E tem 2 tarefas que eu amo fazer, eu adoro fazer. Então, o que eu faço? Eu pego todo esse mal-estar daqui e dou uma aliviada com o bem-estar daqui. Isso é autopercepção. Porque senão daqui a pouco eu vou deixar de gostar de fazer o que eu gosto de fazer, porque o que eu não gosto de fazer está pior. Não, é o contrário. Eu pego o que não está bom de fazer e dou uma aliviada com o que eu gosto de fazer. Porque olha só, quantas expectativas nós temos. Alguém diz para nós temos que ter uma carreira e que sejamos de sucesso, que ganhamos bem. Ganhar bem é relativo, né? Depende para quê? Depende do que eu quero da vida. Porque tem gente que ganha um salário mínimo e você conversa com essa pessoa e ela consegue estabelecer uma qualidade naquilo que ela está fazendo e vivendo. Como nós vamos achar pessoas que ganham muito mais do que nós e que não têm a menor habilidade social com ninguém, que não têm a menor habilidade de saúde mental? Então, carreira profissional, eu preciso saber o que eu quero fazer e o que eu estou fazendo bem. Porque nós vamos encontrar pessoas que fazem feiras, que 3 horas da manhã elas estão de pé e que elas fazem 3, 4, 5 feiras e que está levando um processo mais ou menos equilibrado. Eu preciso ter uma educação emocional, uma educação de convivência, uma educação de conhecimentos, até porque o conceito de educação ele é amplo. Educação não significa eu ser PhD. Significa, além disso, que eu conviva bem com as pessoas, que eu me respeite, que eu seja educada comigo. Porque se eu tenho um problema de saúde crônico, eu tenho que saber o que eu posso comer, o que eu não posso, quantas horas de sono eu preciso, quanto tempo eu posso caminhar. Isso é educação, isso é autoeducação. E a gente já falou aqui sobre autoeducação. Eu preciso promover a saúde de quem está próximo a mim, ouvir quem está próximo, ouvir os filhos, a família. Porque olha só, os nossos jovens, adolescentes, nossas crianças estão adoecendo mentalmente muito mais cedo do que nunca. E de onde eles trouxeram isso? Onde eles aprenderam isso? Por que o menino vai gritar na escola com a tia da merenda, com a professora, com a monitora? Será porque na casa dele alguém fala calmo sem gritar com ele, então ele precisa gritar com alguém? Isso é para a gente pensar. Isso é promoção à saúde. Aí as pessoas falam assim, as escolas precisam ter psicólogos. Não é a escola que precisa ter psicólogos para atender as crianças que têm uma alteração comportamental. A sociedade precisa entender que todo mundo precisa de uma escuta qualificada de algum profissional para com ele se perceber, se interpretar. Porque o psicólogo lá na escola, atendendo a criança, não vai fazer o que acontece na família dele ser diferente. Nós não temos esse milagre, nós não temos essa varinha de condão. Então eu preciso ter moradia. Como é que eu garanto moradia? Com os movimentos sociais organizados. Mas eu preciso estar bem na minha moradia interna. Senão a moradia externa não vai resolver.
Saneamento básico faz parte de todas as nossas políticas e diretrizes de saúde pública. Mas eu também preciso ter relacionamentos sociais saudáveis. Um motorista que sai cortando todo mundo pela frente, que espreme todos os seus companheiros, porque ele quer passar e chegar na frente. O motoqueiro que buzina para todo mundo, que que atropela todo mundo. Ele pode ter uma casa boa, ele tem saneamento básico, claro, porque ainda há, mas são um número menor de falta de saneamento. Ele teve educação porque ele estudou até a 8ª série, mas é uma educação de conhecimento. Mas ele não tem uma saúde mental para manter relacionamentos sociais saudáveis. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós nos preocupamos muito com as roupas e sapatos que nós vamos usar. Com que roupa eu vou? Mas como é que eu estou internamente quando eu me visto, me calço, me maqueio, os meninos aí se barbeiam, arrumam os cabelos? Como é que eu estou internamente? Isso é promoção à saúde, isso é qualidade de vida. E o que eu tenho como hobby? Os meninos gostam de jogar futebol, hoje as meninas também jogam futebol e eu acho o máximo. Vão andar de bicicleta, faz um grupo de ciclismo. Vão para as praças pintar, colorir, fazer algo que me tire da caixinha de ser eu entristecido porque trabalho, não tenho dinheiro, trabalho, não consigo fazer o que eu quero. Sai dessa caixinha e faça alguma coisa que você saia um pouquinho desse movimento repetitivo de que eu não tenho dinheiro para fazer as coisas. E uma pergunta interessante: eu posso medir a minha qualidade de vida? Sim. Mas tenhamos cuidado com as medidas e os pesos que eu estou dando para aquilo que eu acho que é interessante. Vou lá para baixo. Quantidade de vezes que você adoece ao longo do ano, para mim, é a melhor medida. Ela é a melhor. Porque se eu estou adoecendo constantemente, as outras deixam até de ser medida. E ainda tem aqueles amiguinhos mais difíceis que não se percebem adoecidos. E eu estou falando desde uma crise de rinite até estar acamado. Por quê? Por que eu dei o exemplo de rinite? Porque eu sou uma pessoa altamente sensível para cheiro. Então, se eu começo a ter uma rinite, uma rinocinusite, eu paro e penso, o que está acontecendo? Porque o que acontece quando nós somos estressados demais e não entendemos e lidamos com esse estresse? A nossa imunidade abaixa. Quando a minha imunidade física abaixa, a minha imunidade emocional já está baixa há muito tempo. Aí eu vou adoecer. Então eu gripo com mais frequência, eu tenho crises de vertigem com mais frequência. Crise de vertigem não é só quando eu não durmo bem, quando eu estou me enfraquecendo e não estou me percebendo. Quando eu durmo, mas eu levanto mais cansada do que quando eu deitei para dormir. Quando eu não percebo o passar das horas. E isso está acontecendo com muita gente numa quantidade muito grande. Por quê? Eu coloco tanta coisa dentro do meu dia, da minha noite, da minha semana, que eu não percebo o que está acontecendo.
E é tão contraditório que ao mesmo tempo que eu quero que o tempo passe rápido, eu não percebi o tempo passar. Mas eu acho que a semana demorou. Pare e pensa, que loucura. Como a gente está manejando o nosso cérebro? Então, eu quero que o tempo passe rápido, eu não vi o tempo passar, não deu tempo para fazer o que eu precisava, mas eu acho que essa semana está tão longa. Gente, olha o contato social que eu não estou fazendo, nem comigo, nem o contato intrapessoal eu estou fazendo. Equilíbrio na rotina é a que menos tem. Interesse por coisas novas só se dá dinheiro. Então, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos, inclusive, saber se cabe na minha rotina. Dia desse, alguém me chamou para fazer um curso online, eu falei, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais horário. Porque eu sou uma pessoa que 8h30, 20h30, eu preciso encerrar tudo. E estou preparando para dormir. 99% das pessoas não conseguem. Claro, tem as mães, tem os pais, tem os plantonistas noturnos. Mas eu me propus a fazer isso. Então, os colegas que eu vejo, né, que trabalham no PSF, ainda fazem um plantão noturno, um plantão no final de semana em Brasília ou qualquer outra cidade, eu só penso que não tem mesmo jeito de ter qualidade de vida, que não tem promoção à saúde para ele mesmo. Não tem, porque nós enchemos com todas as outras coisas, menos um contato social, um equilíbrio, um interesse por uma coisa que não seja trabalho. Então a gente precisa pensar muito nessas coisas. Muito. Pensar e agir. Fazer um plano, olhar para esse plano. Não deu certo? O que não deu certo? O que dá para eu fazer? E quando algo não der certo, não se culpabilize. Se responsabilize. É diferente. Porque a responsabilidade me faz ver o que não deu certo e se eu posso refazer. A culpa, eu fico remoendo e dizendo para mim mesmo, mas você também não faz nada que presta, você não acerta em nada, você sempre foi uma pessoa azarada. Isso vai deixando a gente adoecido. E aí não tem promoção à saúde que dê conta. Porque a minha qualidade de vida, eu preciso me propor. Porque quando eu estou bem, eu consigo lutar socialmente, organizadamente, pelas condições de trabalho que não estão boas, pelo transporte coletivo que não está bom, pelo saneamento básico que não está bom. Mas eu preciso estar bem para fazer isso, porque senão nem isso eu vou fazer bem. Eu preciso acreditar que vai dar certo, mas eu também preciso acreditar que é uma parte que me responsabiliza para fazer. Então, dentro de todas essas questões de datas comemorativas de Dia Mundial da Saúde, aí hoje todo mundo vai falar no pulmão do mundo, no pulmão da Amazônia, nas matas, nas nascentes dos rios que nós precisamos manter. Mas será que entre nós teria alguém que compraria uma casa num condomínio com um bosque ao fundo, porque um pedaço do bosque foi desmatado para fazer a casa? Ou, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um terreno onde tem uma nascente. E eu seria o dono da nascente. Aí eu poderia fazer o que quisesse com a água. Não são exemplos alucinógenos, não. Eu conheço muita gente que faria isso se tivesse dinheiro. Então,
como fica a minha comemoração com o dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde. Por quê? Geleiras derretendo, secas se prolongando, águas insalubres que a gente não consegue beber, nem cozinhar, nem tomar banho, elas podem chegar em qualquer lugar do mundo. E a minha ação pode ser responsável por um pedacinho dessa consequência. Quantas? Vamos muito longe no mundo não. Vamos pegar aqui Goiânia, né? O córrego Botafogo hoje é um transporte de esgoto. Dos donos, proprietários das casas e comércios, às suas margens. Então, como é que está a minha satisfação com a vida? Como é que eu vou ensinar para as pessoas que estão ao meu redor algo de bom? Porque todos nós somos educadores, todos. Eu falo muito isso nas minhas reuniões. Educador não é só o professor que está em sala de aula. Ele é um educador, ele é um provedor de conhecimentos acadêmicos, de conhecimentos necessários para um currículo básico escolar. E depois vai se graduando, né, até... Mas todos nós, ao lado de alguém, nós somos educadores e somos educados por essa pessoa. Pensemos nisso. Isso é ser responsável. Isso é se dar conta de que as atividades, o meu pensar, o meu ser e estar fazem parte de uma mobilização para a minha qualidade de vida, de uma mobilização para a promoção à saúde, para que eu não fique só brigando com os nossos governantes, porque eles têm que manter e fazer acontecer as políticas básicas para a saúde. Isso é fundamental, não resta a menor dúvida. Mas eu preciso também cuidar de mim, me dar uma qualidade para que, ao ser necessário usufruir das políticas de saúde, eu tenha qualidade nelas também. Porque a maioria da população só procura os médicos, os cuidados, quando estão adoecidos. Nós não temos promoção. Nem para nós e nem quem está fazendo atendimento. Porque nós não estamos promovendo, nós estamos tentando equilibrar quem já está doente. Porque as pessoas ainda não têm essa consciência e esse despertamento para que, ao chegar aos 70, 75 e fazer uma atividade física com bambolê, ela tem que começar muito antes disso. O que acontece com as nossas ações? As crianças vão ao pediatra enquanto tem uma faixa etária, depois não voltam mais. E aí nós vamos tendo problemas, outros problemas, outros problemas, outros problemas. Aí ele entra numa puberdade. Se ele não teve uma infância orientada, acompanhada, a probabilidade de estar adoecido na adolescência existe. Nós somos seres físicos passíveis de adoecer. Mas nós não temos esse despertamento ainda, nós não temos essa consciência, né? Precisamos de uma educação em conhecimento mais abrangente. Precisamos de que todos nos mobilizemos como profissionais de saúde, profissionais de educação, famílias, cidadãos em todas as suas características, para que a gente realmente mobilize uma promoção à saúde e uma qualidade de vida a partir de nós.
Não só do médico, do odontólogo, da enfermeira, do agente, de outros profissionais, de outras categorias. Psicólogo, as pessoas só vão no psicólogo quando elas já não estão dando conta mais, quando já extrapolou todas as... Não, gente. A terapia é um acompanhamento de saúde, de promoção à saúde. As pessoas vão ao psiquiatra quando não tem mais, não dão conta mais de jeito nenhum, porque antes elas assim, não, vou em psicólogo, vou psiquiatra, eu não sou doido. E quem disse que esses dois profissionais só vão cuidar, só vão orientar, só vão ouvir pessoas que têm alguma alteração de loucura? Aliás, todos nós somos um pouquinho. Depende da situação que vai desencadear essa característica que está lá no nosso inconsciente. Então a gente precisa lembrar que para ter saúde, para fazer saúde, nós precisamos nos mobilizar diariamente, constantemente. Essa é a reflexão que eu quis trazer, né, para a gente parar e pensar um pouquinho e que possamos todos os dias lembrar que o Dia é Mundial da Saúde, não só o 7 de abril. E que a promoção à saúde ela pode ser feita e refeita todos os dias, não só no 6 de abril. Muito obrigada.